Olá, eu gostaria então de dividir com vocês algumas reflexões sobre o neoclassicismo. A gente está tentando fazer essa experiência aqui por conta das aulas remotas e eu vou gravar hoje então esse vídeo a partir de duas obras. A gente vai fazer algumas reflexões a partir dessas duas obras, tá? A primeira é essa pintura da Elisabeth Vigée-Lebrun, que era uma artista, uma mulher artista, da França, ali do final do século XVIII. A Elisabeth, ela teve uma carreira de grande sucesso. Ela foi uma artista muito integrada na aristocracia francesa, tá? Inclusive, ela ficou super amiga, ela ficou muito amiga da Marie Antoinette. Marie Antoinette, a rainha francesa, que vai ser decapitada na Revolução Francesa. Inclusive, vocês perceberam qual é a data desse quadro? Olha aqui embaixo, 1789. 1789 é o ano justamente em que acontece uma grande revolução no mundo, na verdade, assim, na França, mas com repercussões no mundo todo, né? A Revolução Francesa ela vai causar grandes mudanças políticas, sociais, não apenas na França, mas no mundo ocidental. A Elisabeth Vigée-Lebrun, só para vocês saberem um pouquinho da história dela, ela, por ser tão próxima da aristocracia, ela teve que se exilar, ela consegue escapar, né? Ela estava correndo um risco também de vida ali durante a Revolução, no período sangrento da Revolução, mas ela vai viver na Itália, depois ela também passa um tempo na Rússia, e esse tempo todo que ela passa fora, ela consegue sobreviver graças a esse talento artístico dela. Ela era uma retratista super requisitada. Ela era muito reconhecida pela sua habilidade dos retratos. E essa pintura que vocês estão vendo é justamente um retrato, né? Olha só o título, Madame Vigée-Lebrun e sua filha. Ela própria aqui se representando com a filha. É um autorretrato. O que é curioso, vocês podem perceber, são as roupas que essa personagem está ali usando. O que ele parece para vocês? Parece que essas roupas são típicas da França, ali do final do século XVIII, ou elas estão lembrando alguma outra localidade, algum outro tempo? Se vocês estão pensando na Grécia, é exatamente isso. Ó, observa agora essas outras imagens que eu coloquei, que são de uma estátua grega com a roupa e também um rosto, né, também de uma estátua grega, um fragmento. As informações sobre todas essas obras eu vou colocar na descrição, numa caixa de descrição do vídeo que tem logo abaixo aqui do vídeo, tá? Aqui, para simplificar, não vou colocar todos esses detalhes, não. O que é importante aqui é vocês perceberem que as roupas que aparecem retratadas ali no retrato da Vigée-Lebrun são as roupas gregas, não são as roupas da França do século XVIII. Que coisa curiosa, né? Ela se fantasiou, ela se vestiu como uma grega. No caso, não foi só da cabeça dela, isso estava em voga na França, uma mania da Antiguidade Clássica. Por isso que o nome do movimento se chama neoclassicismo, o novo classicismo. Então, esse quadro da Vigée-Lebrun, ele tem alguma coisa a ver com o neoclassicismo, mas não apenas com o neoclassicismo. E agora eu gostaria que vocês observassem novamente essa pintura e me dissessem a que estilo ela está fazendo referência. Qual é o estilo dessa pintura? Não apenas o neoclassicismo. Será que tem algum outro estilo que também está presente aqui? Algum estilo que já tinha acontecido na França, ali no século XVIII. Se algum de vocês está pensando no rococó, acertou. É exatamente isso, tá? Essa pintura da Vigée-Lebrun, ela tem uma atmosfera rococó. Percebam que nessa pintura, que também vou dar os detalhes dela na caixa de descrição do vídeo, é também um retrato e tem uma atmosfera assim muito leve, muito delicada, que é típica do rococó. E esse mesmo tipo de atmosfera está presente ali no autorretrato da Elisabeth. Agora, sobre o neoclassicismo, existe um outro pintor, um pintor francês, que foi o grande mestre do neoclassicismo. E eu vou mostrar agora um quadro dele, que é esse, O Juramento dos Horácios. Nesse quadro do Juramento dos Horácios, o Jacques Louis David ele vai estar
fazendo quase como um manifesto do neoclassicismo. Ele vai expor esse quadro no Salão de Paris, em 1785, o ano desse quadro, quer dizer, ele é um pouco anterior ao que a gente viu lá da Virgínia Lebrun. E ele vai ser um grande sucesso, vai ser uma grande novidade. Vocês podem reparar como ele é muito diferente, ao mesmo tempo que eles têm alguma coisa a ver, porque tanto na Virgínia Lebrun quanto no Louis David remete a uma antiguidade clássica, a atmosfera é totalmente diferente, né? Enquanto na Elizabeth a gente tem uma intimidade, tem essa delicadeza, essa amorosidade, o quadro do Jacques Louis David, esse quadro dos Juramentos Horácio, é muito masculino, rígido, certo, geométrico, simétrico. Não tem essa suavidade do quadro que tem essa pegada rococó da Virgínia Lebrun. O que é importante também da gente perceber aqui? É a história que o quadro do Jacques Louis David remete, tá? Porque enquanto que o da Elizabeth Virgínia Lebrun é um retrato, a pintura do Jacques Louis David, essa pintura é uma pintura de história. Ela está representando personagens da história romana. Que história foi essa? Existiam, né, a cidade de Roma, tinha uma outra cidade rival, que era a cidade de Alba. E as duas estavam em guerra sangrenta já há muito tempo, uma guerra interminável. E aí o que se decide? Que cada cidade vai escolher seus campeões, e esses campeões eles vão lutar num combate de vida e morte, e os campeões que vencerem, a cidade será campeã e está resolvido, né? A guerra seria resolvida assim, em vez dos exércitos se enfrentarem, apenas os campeões, esses escolhidos que iriam, então, doar sua vida ali, né? Ou morrer ou vencer. No caso de Roma, foram os Horácios, os 3 irmãos Horácios, que aparecem aqui na pintura do Jacques Louis David nesse canto. Fazendo um juramento ao pai, esse é o pai dos Horácios. E aqui são as mulheres da família. Na cidade de Alba eram os Curiáceos. Os Curiáceos eram os heróis, os campeões da cidade de Alba para lutarem contra os Horácios. Nesse quadro, então, o Jacques Louis David está meio que conclamando os franceses a serem como os romanos antigos, a lutarem pelos seus ideais. No caso, essa pintura ainda foi uma encomenda real. Tá? Ele está trabalhando para a realeza francesa. Porém, ele vai ser um pintor que vai se engajar na Revolução Francesa, ele vai se tornar o pintor mais revolucionário de sua época, e abraçando os ideais da Revolução Francesa. Nesse caso da pintura dos Juramentos Horácios, ele está realmente também, como se dizendo aos franceses, sejamos como esses romanos, esses heróis romanos, que doaram suas vidas pela sua cidade, no caso, pela sua pátria, no caso da França. Mas há algo interessante também para a gente comentar sobre esse quadro, que é essa composição. Na parte masculina, os homens, eles são muito seguros de si, esses grandes heróis, ousados, audazes. E na parte feminina, as mulheres que estão aqui no canto, elas estão ali chorosas, sentimentais, amorosas. O que acontece? Uma delas era a esposa, ela era, na verdade, irmã dos Curiáceos, da família dos Curiáceos, e casada com um dos Horácios. E a outra, a irmã dos Horácios, ela era noiva de um dos Curiáceos. Ou seja, essas famílias estavam ali totalmente ligadas por laços de matrimônio. No entanto, para os homens ali romanos, isso não importava. O que importava era o Estado acima dos laços familiares. A forma, então, a gente percebe como ele vai estar aqui contrapondo esse aspecto feminino, da emoção, e o aspecto racional, masculino, mas o quadro todo, o que vai predominar é uma racionalidade. A gente vê uma geometria aqui imperando nesse trabalho do Jacques Louis David. Então, a gente pode perceber, se a gente fizer esse esquema aqui, que cada grupo de figuras está exposto no terço do quadro, né? O quadro está exatamente cortado em 3, reforçado por essas colunas aqui atrás. E o outro aspecto é um aspecto planar. Esses homens estão todos como se fossem num baixo relevo. Eu coloquei, inclusive, aqui um baixo relevo do Partenon, lá de Atenas, para vocês verem esse tipo de composição da Antiguidade Clássica, nesses baixos relevos, com esses personagens todos no mesmo plano.
A mesma coisa acontece ali no quadro do Jacques Le Davier. Os homens estão no primeiro plano, depois as mulheres no plano intermediário, as colunas no plano de trás. Você pode ir fatiando o quadro em várias camadas. Então, é tudo regrado ali dentro dessa geometria, que foi uma coisa típica do neoclassicismo. Bom, eu acho que aqui no vídeo a gente vai ficar por aqui. A gente depois, na aula síncrona, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esses dois quadros, mas também sobre vários outros, e aprofundar as questões a partir do texto do Gombrich ou do Janson. Enfim, a gente vai seguir com as aulas, não apenas com esse vídeo foi só um suporte, para a gente, estamos aqui fazendo essa experiência, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Tem as informações, mais informações na caixa da descrição do vídeo aqui embaixo. E a gente vai, então, se encontrar em próximos vídeos ou também na própria aula. Obrigada.